Aprender de quem? De mim. Esse mim aí é Jesus. E você lembra, dentro desse contexto, que Jesus disse a respeito desse aprendizado dele. O que é que diz aí a respeito dele? Ele é o quê? Manso e humilde de coração. Aí eu sempre com os meus botões, olhando para a palavra do Senhor, pedindo revelação na palavra de Deus, iluminação na palavra do Senhor, eu percebo que há um trocadilho aí nas palavras humilde e manso. É a mesma palavra no original em que foi escrito, que se refere à humildade e submissão. Ou seja, o texto poderia ficar assim, ó: aprendei de mim, que sou humilde e humilde de coração. Mas não faz muito sentido no português. Qual a necessidade de colocar humilde e humilde? Lembra que João, em algumas versões mais antigas da Bíblia, João ele traz, nas mais antigas assim, ó: assim seja, ou amém, amém. Reforçando e entonando de uma forma firme aquilo que ele queria comunicar aos seus seguidores. Jesus está comunicando aqui para mim e para você, como ele comunicou naquela época, que ele é humilde, humilde. Isaías, quando viu o trono da graça no capítulo 6, Isaías ouviu e viu os anjos proclamando algo a respeito do Rei dos Reis, que se repetia por 3 vezes. Santo, santo, santo. Essas repetições na palavra de Deus é para chamar a nossa atenção da importância do caráter daquele que a gente segue, daquele que a gente serve. Irmãos, isso significa que somos convidados, na verdade nós somos ordenados a aprender de Jesus, que se descreve como a supremacia da humildade. E aí algumas pessoas dizem: eu não posso, eu não tenho condições, porque ele era Deus encarnado. Mas não se esqueça, a Bíblia mostra que ele se esvaziou. E ele veio nos ensinar que é possível seguir os seus passos. Se Jesus fez, eu posso fazer também, na dependência do Espírito Santo. Mas para isso eu preciso entender o que é humildade. Algumas pessoas confundem humildade com humilhação. A Bíblia fala que Jesus foi humilhado, no sentido mais cruel da palavra. Mas ele era humilde em essência. Então, o que significa de fato humildade? Aí você vai encontrar várias definições. Você vai encontrar que é paciente, que é manso, que não é inclinado a se irar, que não é inclinado a se ressentir, que é amável, que é dócil. Várias referências em vários dicionários você vai encontrar. E algumas pessoas fazem até uma diferença entre humildade e brandura, mas tudo isso caminha junto. Por exemplo, a humildade, ela é vista como uma atitude que uma pessoa possui em si mesma. Trocando em miúdos, caráter. E isso só acontece com o forjar do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas em nossa cultura, irmãos, infelizmente, brandura e mansidão é entendido como algo negativo. Que diz assim, ó, o crente, por se achar humilde, por se sentir humilhado, ele é uma pessoa covarde. Pelo contrário, o crente, ele tem a mente de Cristo, ele vive como Cristo, e quando a gente olha para Jesus, Jesus não se acovardou de nada, sendo humilde e manso de coração. E meus irmãos, essa distorção desse conceito, ela não se ajusta ao exemplo de Cristo. Na Bíblia, por exemplo, diante de muitas definições que nós temos na nossa cultura, na Bíblia, mansidão é o comportamento de uma pessoa que aceita o lugar que Deus a colocou. E isso é muito forte. Porque quem não aceita o lugar que Jesus colocou, a posição que Jesus colocou, ela sai do estado de humildade para o estado de exaltação e orgulho. Porque ela diz para Deus no coração, no íntimo, que só Deus conhece: eu não aceito estar onde eu estou. O Senhor errou. O Senhor está errado. Eu poderia estar ali ou acolá, mas eu estou aqui, o Senhor está errado. Isso é orgulho. E isso é muito perigoso, porque uma pessoa mansa, ela abraça o objetivo que Deus deu para ela, que Deus ordena. E a gente aprende o significado de mansidão não através de dicionário ou conceito popular, que é muito bonito até, mas por observar a palavra do Senhor e ver em Jesus que em si mesmo havia a essência da mansidão. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, porque é imprescindível
A gente, quando fala de mansidão, a gente tem que olhar o que o apóstolo Paulo, ele usado pelo Espírito Santo, escrevendo aos irmãos em Filipenses 2, 5 e 6. Todos têm? Olha só que coisa maravilhosa encontramos na palavra de Deus. Diz assim: então a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que houve também em quem? Em Cristo Jesus. E aí não somente dá a ordem, mas descreve, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de quem? De Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, é importante lembrar que Jesus, ele já existia como Deus. A nossa cabeça, por conta de algumas distrações, algumas responsabilidades, nos faz esquecer que Jesus, antes de encarnar, antes de estar naquela manjedoura, ele já existia. Ele não existia em carne, mas ele já existia como pessoa, como essência divina, como Filho de Deus, antes de tudo que foi criado. E a gente precisa lembrar disso, porque a gente começa a entender de fato o que a humildade de Jesus, ela quer dizer para nós. Porque uma coisa é você nascer numa família humilde, de origem humilde, crescer com essa essência humilde, mas não entender que estamos diante daquele que estava numa família perfeita, e quando eu digo família perfeita, é algo que a nossa mente não compreende, que é a família Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita harmonia, sem necessidade de nada, mas que não, como a Bíblia diz, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele, Jesus, simplesmente decidiu se tornar o que se tornou por mim e por você. Se não, veja comigo em João capítulo 17, abra sua Bíblia em João 17. Só para refrescar a memória, esse contexto aqui é aquele momento que Jesus está intercedendo pelos discípulos e está intercedendo por mim e por você, na chamada oração sacerdotal. Ele diz assim, ó, João capítulo 17, versículos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, olha o que diz a Bíblia. Ó Pai, faz o quê? Glorifica-me contigo mesmo. De que forma? Com a glória que eu tive quando? Antes que houvesse mundo. Jesus, aquele que nasceu, que encarnou e foi revelado numa manjedoura, e eu te peço, ó Pai, já estou cumprindo com a minha missão, que o Senhor confiou a mim, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Mesmo assim, amados do Senhor, enquanto Jesus andou por essa terra, ele não reivindicou esse papel, ele não tomou para si essa glória, ele nunca usou a sua divindade como pretexto para a autopromoção. E isso deve chamar a nossa atenção, porque a gente vai crescendo na caminhada, aí a gente consegue um trabalho, consegue um serviço, de repente no primeiro momento está todo mundo feliz e satisfeito, na caminhada já está todo mundo insatisfeito, no decorrer dessa caminhada as pessoas já começam a pleitear algumas coisas, se esquecendo de que Deus colocou ali para um propósito específico, e a gente começa a colocar as nossas qualidades, as nossas forças, os nossos talentos, afinal de contas eu sou um doutor, eu sou um PhD, eu fiz isso e aquilo outro, eu sou entendido, então eu preciso exigir mais daquilo que é meu. Jesus, o próprio Deus encarnado, ele não tomou para si, quando ele poderia, quando as pessoas que estavam cuspindo no seu rosto disseram, você não é o rei dos judeus, você não é o rei dos reis, vamos fazer uma placa e colocar na sua cruz, desce daí da cruz, e tomando tapa e cuspindo no seu rosto. E o que era que Jesus fazia? A Bíblia diz lá em Isaías, como ovelha muda ao matadouro, ele não abriu a sua boca. E quando ele abria a sua boca, a gente acompanha nos evangelhos sinóticos, Jesus sempre dizendo, você está dizendo. E tomava tapa de um lado, vai, faz alguma coisa, faz um milagre, você não é o rei dos judeus, você está dizendo.
Ele, Jesus, Ele escolheu amar a nós, seu povo, assim como escolheu não se agarrar aos privilégios que eram seus por direito. E por que que eu, como ser humano, eu vou exigir alguma coisa de Deus? Quando eu olho para Jesus, eu observo nas Escrituras que Ele se dispôs a renunciar a todos os seus direitos, mas não de qualquer forma, com o objetivo de servir aos outros. Irmãos, Jesus não usurpou a sua autoridade, pelo contrário, Ele se humilhou. E Ele se humilhou de tal maneira que foi algo voluntário em todas as coisas. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, vamos passear pela palavra do Senhor, Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, versículo 17, olha o que a palavra do Senhor nos diz a respeito do nosso Senhor. Hebreus 2, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler parte desse versículo. Olha como é que está na sua versão. Semelhante a quem? Semelhante aos seus irmãos. Para fazer o quê? Para ser misericordioso. Lembre-se, Jesus se identificando com a humanidade para ser misericordioso. A gente sempre fala disso aqui. É o coração de Deus na nossa miséria. E a Bíblia continua, não somente misericordioso, mas o quê? Fiel, sumo nas coisas referentes a Deus. Para quê? Jesus tomou o nosso lugar. Ele não veio para ser servido. A Bíblia diz que Ele veio para servir e fazer o quê? Dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, avance para Filipenses, volte lá para Filipenses 2, porque os versículos 7 e 8, olha o que o apóstolo Paulo deixa registrado, Filipenses 2, versículos 7 e 8. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filipenses 2, 7 e 8. Antes, Ele, Jesus, a si mesmo fez o quê? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando a gente pensa em humildade, não é porque a gente realiza alguma coisa para que as pessoas vejam e a gente comece a tocar trombeta e seja reconhecido como uma pessoa humilde. Jesus tinha todo o direito de dizer: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde, porque Ele era a essência da humildade. Mas não tem, eu não posso imaginar alguém que tenha coragem no mundo de hoje, o mundo caído, dizer assim: olha, eu sou uma pessoa humilde. O humilde é reconhecido pelos outros, para que a glória de Cristo brilhe na vida da pessoa e o nome de Cristo seja engrandecido através dos atos das pessoas. Humildade não é algo que a gente começa a requerer por imposição. Olha para mim como eu sou uma pessoa humilde. Não, Jesus poderia fazer isso porque Ele era humildade em essência, nós não. Nós podemos olhar uns para os outros e dizer, declarar, porque isso abençoa a vida do nosso irmão: olha, meu irmão, isso é um ato de humildade, Jesus te abençoe. E aí o irmão ou a irmã que recebe isso, no seu pensamento e coração, transfere a glória para quem? Para Cristo, porque isso é a luz de Cristo brilhando nas nossas vidas. O próprio Senhor, Ele se esvaziou. Aí você pensa comigo, mas espera lá, pastor, Jesus não usou os poderes de Deus? Não tinha vários momentos que a Bíblia fala que Ele curou, Ele fez milagres? Não se esqueça que tudo isso foi feito na dependência de quem? Do Espírito Santo. Até a ressurreição de Cristo, a Bíblia fala que Ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Ele veio aqui para mostrar que é possível depender de Deus nas tribulações, nas angústias. A Bíblia fala que quando o nosso Senhor, Ele estava no momento, no início do seu ministério, a Bíblia fala em Mateus no capítulo 4, que o Espírito Santo o levou para o deserto. Ele não foi, o Espírito Santo o levou, o Espírito Santo o conduziu, o colocou no deserto. Para quê? Para ser provado, para ser tentado. E quando eu uso provado e tentado é porque Jesus precisou experimentar os dois.
Nós somos provados por Deus, o resultado, aprovação. O diabo nos tenta, o resultado, derrota. Jesus foi provado e tentado no deserto, e tudo isso na condução do Espírito Santo. E quando chegou lá, quando estava com fome, o diabo disse: você é filho de Deus, você está com fome, eu sei, transforma essas pedras em pães. E Jesus, Deus encarnado, poderia simplesmente transformar as pedras em pães e comer. Mas no firme fundamento de agradar o seu Pai, ele passou pela prova na dependência da palavra de Deus. E ele disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem. E não somente isso, ele disse para o diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Você sabe o texto, Satanás fica furioso com aquilo, mostra todos os reinos da terra e diz: eu vou te dar tudo isso, se você se ajoelhar, se prostrar. E Jesus diz: olha, está escrito, diabo, está na palavra, eu sou dependente dessa palavra. Eu estou aqui passando uma prova terrível, mas eu sou dependente dessa palavra. Está escrito que somente ao teu Deus adorará e a Ele prestarás culto. O diabo diz: olha, pula-te daqui, pula daqui abaixo. Está escrito também, você não está dizendo para mim que tudo está escrito? Está escrito também que darás ordens aos teus anjos a teu respeito e não deixará que tropece em alguma falta. E Jesus diz: está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. E olha, irmãos, tem uma revelação muito profunda ali, viu? Porque ali Jesus, além de mostrar a dependência do poder da palavra de Deus em meio às tentações e provações, ele está declarando para o diabo que ele era senhor do próprio diabo. O diabo não pode fazer o que ele quer, o que ele bem entende. E Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, ao Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, diabo. Eu sou Senhor na tua vida também, porque você só pode fazer algo que eu ordene. E a gente aprendeu isso à noite, quando o diabo pediu para peneirar Jó. Ele teve que pedir permissão a Deus. E Deus disse: vai e poupa-lhe a vida. O diabo só fez o que Deus ordenou que ele fizesse. Irmãos, tudo isso nos ensina a respeito de humildade, porque a gente está num mundo que está tão confuso, o mundo está tão perdido, que a gente liga o telejornal, a gente liga numa obra de arte, a gente vai assistir um filme, está tudo em volta de orgulho, as pessoas estão cada vez mais orgulhosas, e o que é pior, não estão se dando conta disso. E a Bíblia fala: cuidado com o orgulho, porque o orgulho precede a ruína. Irmãos, não somos bons em si mesmos. Jesus disse: há um só que é bom, que é Deus. Se a gente pode levantar da cama, é porque a misericórdia de Deus repousou nas nossas vidas. Então o que é que a gente faz? A gente agradece a Deus. Se a gente está com saúde, eu celebrei ontem, mesmo tendo lembrado depois dos meus 42 anos, eu celebrei e disse a Deus: Senhor, obrigado, Senhor, 42 anos. Nunca imaginei, meu Pai, muito obrigado. Eu não sei o que é que me espera lá na frente, mas muito obrigado, porque eu posso viver um dia de cada vez. Não sou perfeito, mas quero viver da melhor maneira possível, Senhor. A gente tem que começar a aprender a viver na dependência de Deus, porque isso quebra toda e qualquer cadeia de orgulho. A gente começa a tirar a força do nosso braço e colocar em Deus. Tudo o que a gente faz é para o Senhor e da melhor maneira possível. Por que a gente vai errar e vai falhar no meio da caminhada? Porque somos imperfeitos, mas sempre se alegrando por apresentar o melhor para o Senhor. E isso quebra toda e qualquer cadeia de orgulho, porque os profissionais da área, aí tudo bem, de acordo com o mundo, tem que ser cobrado. São profissionais, então terão que ser cobrados. No meio do povo de Deus não existem profissionais da área. Existem servos e servas. E isso só é entendido quando a gente percebe que o Rei da Glória, o nosso Deus, Ele deixou a glória para vir morrer no nosso lugar, quando Ele não precisava fazer nada disso. Mas por amor, é por isso que a Bíblia fala, de tal maneira Deus nos amou. Ele não amou simplesmente, Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho. E é o que nós veremos na nossa próxima caminhada. O que é que envolve a glória eterna,
a descida do Deus encarnado aqui e todo esse caminhar de humildade. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por nos alimentar com a Tua palavra, por nos forjar por meio do Espírito Santo, com essa palavra tão maravilhosa que não volta vazia, Senhor. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor que todo o orgulho seja quebrado em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, com corações humildes, contemplar a essência, a beleza da Tua santidade, Senhor. Majestade essa, que o Senhor, sendo Deus, não usurpou agir como Deus, antes se humilhou, na pessoa de Jesus como servo, mostrando que é possível, com muita dificuldade, muita dor e sofrimento. Afinal de contas, o Senhor sentiu dor, o Senhor sentiu fome, o Senhor chorou, mostrando que mesmo assim é possível uma vida que seja vivida para o agrado do Pai. Muito obrigado, Jesus. Não é fácil, Senhor, não é fácil. Então, Pai, nos faz lembrar todos os dias, Senhor, dessa palavra maravilhosa. Satanás, ele está furioso, é o nosso adversário. Ele anda ao nosso derredor buscando a quem tragar, e ele quer arrancar essa semente que foi lançada. Não deixe, Senhor, em nome de Jesus, não deixe, Pai, que a humildade do Senhor nas nossas vidas, ela venha contagiar nossos familiares, nossos amigos, para que o Senhor cresça e cada vez nós venhamos a diminuir. Obrigado por poder adorar ao Senhor com toda a liberdade, escutando a Tua voz, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.